E vamos começar o programa hoje falando sobre sono. Os brasileiros estão dormindo menos de 6 horas e meia por dia. É isso, doutor Bruno? Estou recebendo aqui o doutor Bruno Lacerda, médico especializado em sono. E aí, por que, doutor Bruno? A gente está dormindo tão pouco? Na verdade, os estudos que têm sido conduzidos pela Associação Brasileira de Medicina do Sono, eles têm observado isso. Cada vez mais os brasileiros têm dormido menos. No ano de 2018, a média era 6 horas e 30 e alguns minutos. E agora foi feito um levantamento no ano de 2019, onde foram avaliadas 6 mil pessoas. Dentre essas, 60 pessoas tinham alguma queixa relacionada ao sono e dormiam em médias menos do que 6 horas e meia. Então, 6 horas e 24 minutos para ser mais preciso. Isso tem aumentado em virtude uma questão até social, né? Porque as pessoas têm buscado se especializar mais, trabalhar mais, acabam se excedendo, né? Outra questão é a utilização dos aparelhos tecnológicos, né? Smartphone, televisão, no quarto à luz. Né? Termina inibindo o sono também. Acaba reduzindo, diminuindo a liberação de melatonina e isso tem gerado um prejuízo importante. A recomendação de horas de sono ainda é aquela 8 horas por dia? É o suficiente? Na verdade, ideal? isso é individualizado. Sabe? Cada pessoa vai saber o número de horas que é necessário para que ela se sinta reparada. A média da população deve dormir entre 7 e 8 horas. Menos do que isso, grande parte vai estar privada de sono. E isso vai aumentar a chance de acidentes, né, no trânsito, diminuição da capacidade laboral, né, capacidade acadêmica. E essa privação de sono também pode repercutir para o ganho de peso, porque uma questão é você ter insônia, né, uma insônia casual. Outra questão é você ter uma insônia cronificada, o que já vai gerar um dano para o seu organismo, que a gente chama de transtorno da insônia quando começa a haver um prejuízo. E aí é importante, na vida do indivíduo, é importante que um profissional seja procurado. Outra questão é a autoprivação do sono, que é muito comum hoje em dia. As pessoas buscam, né, aumentar o rendimento e aí começam a fazer uso de estimulantes à noite, começam a ficar na frente da tela do computador a partir de 10 da noite, porque ainda tem e-mails para responder, porque tem o WhatsApp ainda, pessoas do trabalho, pessoas que ainda têm que se comunicar, então você está diante da luz. Então, essa autoprivação também vai começar a gerar um prejuízo, porque aí a pessoa começa a alterar o seu ciclo, sono e vigília. Então, o ideal é que as pessoas vivam de forma ritmada, que tenham um horário, realmente, às 10, 11 horas, que parem, não leve mais o trabalho para a cama, não leve esses aparelhos para a cama e mostre ao corpo também que existe um ritmo de café, almoço e janta, de refeições. Isso ajuda também, além da atividade física, alimentação saudável. Né? Eu digo que é o meu anti-insônia, é a minha corrida. Correr cedinho, acordar ali 5 horas da manhã, não tem como chegar de noite e ter insônia não, doutor Bruno. Não pois tem. Você sinaliza já para o seu cérebro que existe esse ritmo, entende? Então, à noite você já se priva da luz, então já há uma liberação de melatonina e pela manhã, quando você se expõe à luz, já há uma supressão dessa melatonina. Outra questão é que você se exercitando, né, a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja realizada 1 hora de atividade física de segunda a sexta. Então, se a gente faz isso, e eu faço isso também, a curto prazo isso diminui a ansiedade. E a gente sabe que a gente tem muitos problemas, né? Problemas familiares, tem um problema financeiro, né? Tem um problema no trabalho, isso gera uma ansiedade. Então, muitas vezes a gente leva essas preocupações para a cama e isso gera uma dificuldade para dormir. E muitas vezes o paciente ele começa a se preocupar depois com a falta do sono. Isso vai gerando mais ansiedade, porque ele acha que perdeu a espontaneidade de dormir. Então, aí é que a coisa vai tomando uma proporção bem maior. Tem muita gente hoje recorrendo aos medicamentos, né, de tarja preta para conseguir dormir. Isso. Tem algum estudo sobre isso? Essas pessoas vão ficar dependentes? Isso. 6 milhões de brasileiros, aproximadamente, são dependentes de medicamentos para dormir. No ano passado, foram vendidos 55 milhões de medicamentos calmantes, né, porque os tarja preta, os medicamentos benzodiazepínicos, eles têm uma ação ansiolítica, combatem a ansiedade, induzem e mantêm o sono e causam um relaxamento muscular, mas eles geram prazer. Então, dificilmente uma pessoa vai tomar um medicamento como esse e vai dizer que foi ruim.
E por isso, essas pessoas que usam esse tipo de medicamento têm que ter muito cuidado, porque muitas vezes um profissional prescreve, mas às vezes não orienta que aquele medicamento não pode ser renovado. Ele deve tomar no máximo de 4 a 6 semanas um medicamento como aquele. E aí, às vezes, o paciente vai a outro médico e diz que um medicamento que ele vinha em uso acabou e quer uma nova prescrição. Ou consegue, né, com alguém a medicação para que não descontinue, não sabendo que vai se tornar preso ao medicamento. E isso é muito ruim, por quê? Porque esse medicamento, ele inibe uma das fases do sono, que é o sono REM, a fase dos sonhos. O sono REM é quem faz com que a gente tenha a consolidação da memória. Então, tem muitos estudos que associam o uso crônico de benzodiazepínicos, que são os tarja preta, ao Alzheimer. A gente vê muita gente tomando também melatonina. Ajuda ou não? Melatonina, aqui no Brasil, é como um suplemento alimentar. Favorece o sono, certo? Mas, assim, realmente quem tem insônia dificilmente vai conseguir dormir com melatonina, sabe? A melatonina realmente é usada para quem tem distúrbio de ritmo. Então, para quem faz uma viagem, né, que, por exemplo, sai daqui, vai lá para o Japão, então vai pegar um fuso totalmente diferente. Então, para ele ajustar isso, né, o seu ciclo endógeno com o ambiente, então ele pode fazer uso da melatonina. Ou mesmo o trabalhador em turno, né, ele fica privado de sono à noite, porque ele tem que estar desperto, e ele vai dormir durante o dia. Então, é bom que a gente ofereça também a melatonina para ajudar, para regular o ciclo dele endógeno com o ambiente. Doutor Bruno, tem alguma dica aí para quem tem essa dificuldade de dormir, para quem está dormindo menos? Como a gente consegue regular sem recorrer aos medicamentos? Isso. Quando se prescreve uma medicação para insônia, deve-se sempre orientar o paciente sobre a higiene do sono. Porque, na prática, o que a gente vê é o seguinte: há sempre uma antecipação de tomada do medicamento. Quem sofre de insônia crônica tem muita ansiedade, porque acha que não vai dormir, porque acha que no outro dia vai estar sonolento, irritado e não quer passar por isso. A pessoa, em um estudo que conseguiu mais horas ficar sem dormir, passou 11 dias sem dormir. E é interessante isso também, por quê? Porque ele passou 11 horas e quando foi dado uma oportunidade de sono, ele conseguiu dormir 14 horas e se sentiu reparado. Mas a gente vê na prática isso também. As pessoas às vezes pensam assim, que de segunda a sexta eles podem se autoprivar de sono, porque tem que estudar, porque tem muito trabalho, mas que vão compensar isso no fim de semana. E a gente vê num estudo como esse que não compensa. Uma pessoa que passou 11 dias sem dormir, como é que se repara com 14 horas? Não é? Então, a gente sempre vai ter um débito de sono. Quem, né, se autopriva ou quem tem insônia crônica. Então, essa conta vai ser paga no futuro. E aí pode ser um problema cardíaco, um problema, muitas vezes, sexual, há uma redução da libido, sabe? Um problema nas relações interpessoais, porque se torna uma pessoa mal-humorada, muito irritada. Sabe? Então, assim, o que a gente tem que buscar é, sempre que for prescrito uma medicação, orientar sobre a higiene do sono. E como é que seria isso? Então, à noite, primeiro a gente tem que pesquisar se esse paciente ele dorme durante o dia. Porque se dorme durante o dia, ele não consegue armazenar adenosina, que é uma substância que ela aumenta a pressão do sono à noite. Então, tem que estar desperto ao longo do dia. Mesmo sem ter dormido bem na noite anterior, tem que estar desperto ao longo do dia. Não fazer uso de estimulantes após 5 da tarde, que é muito comum. Não dormiu bem, cafeína, energético, chá verde. Então, tem que se retirar isso também após 5 horas da tarde. E no momento que for dormir, um ambiente aconchegante, escuro, né, desligar os equipamentos eletrônicos. E o ideal é que faça uma leitura. Por quê? O banho morno, se bem que no momento está muito quente, né, aqui, mas um banho, o banho morno, porque relaxa a musculatura, é uma boa, mas como, né, o momento não está propício para isso, um banho e a leitura, porque a leitura a gente vai quebrar a parte cognitiva da insônia, que é justamente essa preocupação com o fato que talvez o paciente não vá dormir. E a leitura de preferência no livro, né? Não no celular. Não, num livro, uma revista, e que não tenha nada a ver com o trabalho ou com o estudo, certo? Então, assim, até para isso, né? É um momento para se relaxar e para que o indivíduo comece a desconstruir que o quarto, a cama, né, que aquilo vai trazer um mal para ele, né? Porque muitas vezes tem essa associação, vai chegando à noite, já é um momento de estresse. Então, para se quebrar isso, faz essa leitura. E aí vai ter a medicação, caso ele perceba que está demorando, né? Tá difícil se concentrar na leitura, está com dificuldade para iniciar o sono, aí sim ele vai recorrer à medicação. Mas é o último recurso.
Doutor Bruno, nosso tempo é curtinho, mas eu queria só falar um pouquinho sobre o sono também, a relação do sono com a imunidade, né? A gente está aí vivendo essa loucura aí com relação ao coronavírus, a questão da imunidade, como se proteger. O sono também tem papel fundamental nesse Também, quesito, né? com certeza. Durante os estágios do sono, há um reparo, né? Um reparo mental, né? A consolidação da memória durante o sono REM. E durante o sono não REM, há um restabelecimento dos tecidos e também do sistema imunológico. Estudos conduzidos lá no Instituto do Sono em São Paulo, eles observaram o seguinte, que os pacientes privados de sono que recebem vacina, eles podem ter um comprometimento, porque o sistema imunológico, ele é prejudicado na privação de sono, então não deveriam ser vacinados se estivessem privados de sono. E, na verdade, o que acontece é isso. Não é? Se está privado de sono, há também uma redução do reparo, né, do sistema imunológico, assim como dos tecidos e da sua saúde mental. Ótimo, então tá aí mais uma dica para você, né? A questão da lavar as mãos, álcool gel, a máscara que tá todo mundo aí, mas verdade. Alimentação saudável, atividade física e sono também, né, doutor Bruno? Isso, vamos prezar por tudo isso. Obrigada, volte sempre aqui no agradeço. nosso programa. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. No próximo bloco vamos falar sobre fibromialgia. Eu volto já já.